dia, sexta-feira, sejam muito bem-vindos, quase no finalzinho do ano, mas estamos firmes e fortes aqui. Você é daquelas que gosta de mudar o visual usando lenços? Eles são ideais para quem quer fugir dos ventinhos frios das noites instáveis e também podem ser usados como acessórios. Mas afinal, como montar produções utilizando lenços? No programa de hoje, nós estamos recebendo um especialista em lenços que vai dar dicas de como usar e combinar os lenços que você tem aí na sua casa. Bom dia, Rafael! Bom dia, Maria Cândida, um ótimo dia para você que está em casa, uma ótima sexta-feira. Já vai preparando o fim de semana, hein? Ô, coisa boa! Último fim de semana desse anão de 2014. Olha, vamos falar de saúde também hoje? Sabe aquela dor de cabeça incômoda? Aquela sensação de pressão na nuca que na maioria das vezes você acredita estar com a pressão alta. Ou então aquela queda de pressão inesperada quando se está em um ambiente com alta temperatura que te faz pensar que a pressão baixou, caiu de repente. Será que esses sintomas realmente dizem respeito à pressão arterial? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Hélio Castelo, que vai esclarecer se esses sintomas correspondem ou não à oscilação da pressão arterial. Mas tem mais hoje, não tem, Maria Cândida? Hoje é sexta-feira, como a gente já disse, o fim de semana está chegando. Que tal surpreender a pessoa amada? Olha só, com um jantar romântico, com uma mesa elegante e de alto estilo. Se você está pensando assim, olha, não vai dar, eu vou desistir dessa sugestão, porque eu acho que isso é impossível, está enganado, enganada. A personal organizer Márcia Trovo está no programa e vai ensinar a arrumar uma bela mesa com utensílios que você tem aí na sua casa, afinal. E em nossa tradicional culinária, a chefe Renata Carizia vai ensinar a fazer um cupcake profissional. E olha, hoje eu vou para a cozinha com ela. Agora nós vamos falar sobre pressão arterial. Não é de hoje que no Brasil a hipertensão continua a ser um problema de saúde pública, sendo uma das principais causas de mortes no país recentemente. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em parceria com o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Supermercados, lançou uma campanha de redução de consumo de sal, visando conscientizar a população em relação aos riscos que o uso excessivo de sal na alimentação pode acarretar à saúde. Uma das causas da pressão arterial. Por outro lado, a desidratação é a principal causa da hipertensão, popularmente conhecida como pressão baixa. Eu já tive, você já teve, com certeza. O importante é saber que a falta de controle da pressão arterial pode causar diversas complicações, capazes de reduzir significativamente a qualidade de vida. E para esclarecer todas as dúvidas sobre pressão arterial, nós vamos conversar com o cardiologista Hélio Castelo. Tudo bem? Como vai, doutor? Obrigada por ter vindo. O que faz a pressão alterar tanto? Como que é? Bom, a nossa pressão ela oscila durante todo o dia, desde que a gente nasce até o momento que a gente vai morrer. A pressão que o sangue circula no corpo todo varia de acordo com as emoções, de acordo com a atividade física, de acordo com tudo que a gente faz. Quando você está dormindo, que você está tranquila, etc., a tua pressão é mais baixa, ela fica geralmente no menor nível. Quando você está acordada, subindo uma escada, correndo, fazendo uma atividade física, ela sobe. Essa oscilação dentro de um padrão normal, que a gente diz, é natural e todo mundo tem. Tanto que se você subir numa esteira e correr bastante agora, no pico do teu exercício, ela vai chegar aí para uns 17 por 7, 17 por 8, ou seja, a mínima geralmente fica legal, mantém, e a máxima sobe. É o que te dá a possibilidade de correr. Mas, doutor Hélio, existe um número ideal, então? Se eu aferir minha pressão agora, aferir da Maria Cândida, do senhor agora, né? Para estar ideal para os três, qual seria? Então, a pressão em repouso normal varia de 12 por 8 até 13 por 9, mais ou menos. Esse é o que a gente fala que, estatisticamente, está a maior parte dos pacientes normais, das pessoas normais, não pacientes. Obviamente que quando você pega uma criança, uma pessoa muito jovem, tem tendência à pressão mais baixa. A pessoa um pouco mais velha, um pouquinho mais. Mas mesmo assim a gente fica dentro desse limite. O que significa esse 12 por 8, 13 por 9? O que é esse por alguma coisa? Na verdade, é 12 centímetros de mercúrio por 8 centímetros de mercúrio. O que vem a ser isso?
O coração, quando ele contrai, o coração é uma bomba, é um saco de músculo que contrai e faz o sangue circular. Quando ele contrai, o sangue sai com uma certa pressão do coração para atingir todas as áreas do teu corpo, tá? Essa pressão a gente chama de pressão sistólica. Sistólica é a pressão de ejeção, vamos dizer assim, tá? Que é a máxima, que é a 12, que é a 13. É a força com que o coração bombeia o sangue para percorrer meu corpo inteiro, é teu isso? corpo todo. Okay. Então, na verdade, a gente não usa 12, a gente fala 12, mas a gente usa 120, porque a gente usa milímetros de mercúrio. Tudo bem, então essa é a pressão a máxima. A mínima é a resistência que teus vasos faz a essa pressão do sangue. Então você imagina que nem uma água dentro da casa, dentro dos canos, ela é injetada aqui com uma bomba de água e ela tem que chegar até a torneira lá do outro lado. Então, conforme ela vai caminhando nos canos ou nos vasos do teu corpo, existe uma certa resistência nisso. E se a gente pensar que o nosso corpo ele começa com um vaso grande, mais ou menos desse calibre, que é a aorta, e acaba com o vaso lá do teu pé, que é uma coisa microscópica, a resistência vai aumentando cada vez mais. Então essa vai sendo mais difícil para o sangue passar e chegar até as extremidades do corpo. Exatamente. Então essa resistência é a pressão de resistência que o sangue recebe, que seria o 8, seria o 7, que na verdade é 80 ou 70 milímetros. Doutor, quando a pressão é um problema? Bom, a pressão é um problema sempre que ela está alta, sempre que ela está acima dos níveis normais. Eu falei no começo do nosso papo que quando você faz uma atividade física, corre, mesmo uma pessoa normal sobe a máxima, porque a pressão é reativa a uma emoção, ela pode não ser hipertensão. Então, por exemplo, nós estamos aqui e de repente uma pessoa vem e nos assalta aqui, ou acontece alguma coisa aqui no estúdio. O susto já faz a tua pressão subir um pouco porque ela se prepara para sair correndo. Agora, se em ambiente normal, em condições normais, na maior parte do dia, tua pressão fica acima daqueles níveis que a gente conversou... Acima de 12, 12,8. 13 por 9, vamos dizer assim, acende uma luz de alerta e a gente tem que investigar para ver se essa pessoa é hipertensa. Por quê? Porque essa pressão alta, você imagina que o sangue vai com pressão alta o tempo todo dentro dos vasos. Embora eles sejam que nem cano de água, eles não são tão resistentes. Então eles vão machucando o aparelho do vaso com o passar do tempo. E aí causam todas as doenças que a hipertensão E geralmente essa pressão alta, ela vem acompanhada de algum outro sintoma? Eu sinto que eu estou com uma pressão alta, com a pressão elevada? Porque pressão baixa a gente sente, a gente fica mole, quase caindo, né? Pressão alta também. Também? Também. Só que o nosso organismo, Deus fez a coisa muito direitinho, né? Quer dizer, Ele deu tempo para a gente se adaptar a boa parte das coisas ruins que acontecem. Então, conforme a pressão começa a subir, o teu organismo, como não é uma coisa geralmente que sobe muito rápido, você vai se tornando hipertenso devagar na tua vida. Então, as tuas artérias endurecem um pouquinho mais, vão ficando mais resistentes e você vai tendo pouco sintoma. Mas o sintoma geralmente aparece, é que a pessoa não percebe. Então, ela começa a ficar um pouco mais cansada para, por exemplo, subir uma escada para fazer um esforço. Ela muitas vezes tem, você falou agora há pouco na tua conversa, um pouquinho de dor de cabeça. Dor de cabeça, ela uma pode pressão ter, na nuca. Isso, uma pressão na nuca. Ela pode ter uma dificuldade na visão. Então ela olha e parece que tem uns pontinhos ou a vista fica meio turva. Então isso tudo pode ser sintomas de hipertensão. E até aquela moleza da hipotensão, da pressão baixa, ela engana, porque quem tem pressão alta também pode ter uma sensação de moleza, uma sensação de fraqueza, por não chegar sangue de forma ideal, por exemplo, no cérebro, porque chega com uma pressão muito alta. E como tratar isso? O que a gente deve fazer? A pessoa constata que tem pressão alta ou pressão baixa? Bom, a primeira coisa é fazer o diagnóstico o mais rápido possível. Quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Eu digo isso por quê? Porque a hipertensão é uma doença hereditária em 90% dos casos. Então, se você tem pai e mãe com hipertensão, pessoas próximas, pai, mãe, irmão, a tua chance de ser hipertenso é maior. Não quer dizer que você vai ser, mas a chance é maior. Então,
Então, isso já cria um alerta para, a partir dos 20 e poucos, 30 anos, você já começar a investigar a tua pressão. Dependendo até antes, até eu falo assim, se você leva teu filho no pediatra, peça para o pediatra medir pressão, porque existe uma porcentagem aí de 3, 4% das crianças que já tem a pressão um pouquinho alta e já pode tratar. Uma vez diagnosticada a hipertensão, mudar o estilo de vida. Então, se alimentar mais adequadamente, evitando aquelas coisas que toda revista está escrito, quer dizer, eliminar a gordura, eliminar o sal em excesso, eliminar as coisas muito condimentadas, etc. Fazer atividade física desde que o médico libere, porque tem que fazer um check-up antes, tá? E tomar remédio na maioria das vezes. Quase todos os pacientes têm que tomar remédio. Doutor, o senhor falou do sal e no começo do programa eu anunciei que hoje nós mostraríamos para as pessoas aqui a quantidade ideal que uma pessoa comum pode ingerir de sal durante o dia. E nós já separamos aqui um pouquinho apenas dentro desse potinho. Só isso que pode ingerir? É só isso aqui, doutor? Olha só. Esse é o ideal. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de sal, muita gente só lembra daquele sal que ele joga na batatinha. Aquele lá que ele pega com a mão e joga na batatinha. Mas na verdade não. Tudo que a gente come tem sal. A gente estava até batendo um papo antes. Tudo que é condimentado, para ficar dentro de uma latinha, os produtos tem enlatados têm sal. Tem sal, é isso? Tem muito sal. Até a água que a gente toma, água mineral, tem sal. Então, obviamente que não tem como a gente medir na água, no produto enlatado. Então, por isso que a quantidade de sal visível, aquela que você coloca, ela tem que ser baixa. Se a pessoa não consegue medir com uma colherinha ou com um potinho, se pegar a tampinha de caneta, dessas normais, umas 2, 3 tampinhas de caneta dá mais ou menos 3 gramas. Seria a quantidade ideal para isso? Para o dia inteiro. É claro, pessoa hipertensa pode com tanto sal assim também ou tem que reduzir um pouco? Reduzir mais ainda? No máximo 2 gramas por dia, que seriam 2 tampinhas de caneta. Mas se pensar assim, em tudo, na hora de preparar a comida, não só o que está na mesa. Eu até oriento meus pacientes que são hipertensos, tenta evitar de deixar o saleiro na mesa. Faz a comida com não muito sal, né? Não precisa deixar absolutamente sem, mas não muito sal, e não põe o saleiro na mesa. O que está temperado já está. Procure sentir o gosto dos alimentos, né? O sabor Exatamente. dos Agora, alimentos. falando ainda em sal, funciona com pressão baixa colocar o sal embaixo da língua? Não necessariamente embaixo da língua, sabe, Maria Cândida? Na boca, então? Isso é uma coisa que falam muito. A melhor coisa para hipotensão, para pressão baixa, é beber bastante líquido. Entendeu? Como você disse no começo, uma das causas é a desidratação. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente com os idosos. Porque nesses dias quentes, que nem hoje eu vi, vai chegar a 27 graus aqui, 37 no norte, né? Você imagina você está com 37 e sai caminhando no parque. Então você caminha, não bebe água, não leva a garrafinha de água. Fica embaixo daquele sol escaldante. Fica embaixo do sol. Então, cai, você perde líquido, não tem jeito, e isso faz a desidratação, a pessoa tem a queda de pressão. A melhor coisa para queda de pressão é beber água, beber líquido. Água é o melhor. E se tem pressão muito baixa, isso acontece com mulheres jovens, deita, levanta a perna. Entende? Porque aí não cai, não desmaia. Qual é o número de pressão muito baixa? Varia de pessoa para pessoa, depende da adaptação. Geralmente a pessoa tem sintoma abaixo de 10 por 7, 10 por 6. A pessoa começa a ter sintoma. Mas tem gente andando na rua aí com 9 por 5 e não sente nada. Doutor Hélio, vamos agora para uma sessão de mitos e verdades, né? Eu vou começar aqui, depois a Maria Cândida vai alternar comigo. Dor na nuca é sinal de pressão alta? Pode ser. Pode ser. Falou, né? É um dos principais sintomas mais comuns, é dor de cabeça e geralmente é na nuca. Bom, o histórico de pressão alta na família é sinal que a pessoa terá um problema? Muita chance. Não quer dizer que vai ter, mas se tem hipertensão na família, tem que procurar um médico e já... Bom, embora muitas já foram respondidas aqui, mas é só para a gente reforçar, colocar uma pitada de sal embaixo da língua estabiliza a pressão. O senhor já falou que não necessariamente isso acontece. Altas temperaturas contribuem para a pressão baixa? Sim, né? Sim. Contribui para a pressão baixa e a temperatura muito baixa, ela aumenta a chance de aumentar a pressão. Então, ao contrário. Então, os indivíduos que têm pressão alta tomam remédio,
Quando começa a esfriar muito ou vai para um lugar muito frio, eu falo, fica de olho porque a tua pressão pode subir. Então, às vezes, você precisa ajustar um pouquinho o remédio quando ele está nessa situação. E a última aqui, pressão alta ou mínima, aumenta com a idade? O senhor falou isso já no começo do programa pra gente, né, doutor? Aumenta, com a idade os vasos vão endurecendo e a tendência a pressão fica mais alta. Agora eu quero saber das grávidas. Eu tenho uma pessoa que conheceu uma amiga grávida que tinha pressão alta e ela acabou morrendo no parto. Isso acontece? Acontece. A grávida, ela pode ter um quadro que chama eclâmpsia, que eu acho que toda mulher já ouviu falar. É quando a pressão sobe muito, causa convulsão e pode perder a mulher e perder o bebê. Então, o que a gente orienta é, toda grávida ela tem que, passando no seu ginecologista, fazer um controle da pressão. Na menor suspeita de que a pressão está um pouco alta, e a tendência da grávida é ter pressão mais baixa um pouco, tá? Então, se a grávida já está com a pressão 13/9, 13/9,5, ela já tem que começar a fazer controle. E aí pode ter controle alimentar e, eventualmente, tomar remédio. São poucos remédios que a gente pode dar para a grávida, mas a gente faz muito acompanhamento. Lembrar só uma coisa, que hoje nós temos mais grávidas, entre aspas, idosas, quer dizer, com idade um pouco mais... Acima dos 40. É que a gente chama de grávida idosa. Vocês chamam de grávida idosa? Ai, que horrível! É feio isso, né? Mas não é idosa, né? Mas a grávida mais tardia, 38, 40 anos, tem maior chance de estar hipertensa. Muito obrigada. Você ainda tem uma pergunta? Não, perfeitamente. Agradecer o doutor Hélio aqui pela presença. Ele que é cardiologista, diretor da Angiocárdio, que é o Grupo Angiocárdio. O endereço vai aparecer para vocês agora aqui na tela, angiocardio.com.br. Doutor Hélio, muito obrigado. Valeu pela conversa esclarecedora. Pessoal aí de casa, né? Vamos limitar a quantidade de sal, pensar mais no sabor dos produtos, na qualidade de vida, buscar praticar atividade física e fugir, seja de pressão alta ou pressão baixa.